A cosmovisão que adotamos, ela determina a nossa compreensão do mundo. Se nós adotamos uma cosmovisão materialista, então não há Deus. Tudo que acontece, acontece por acaso. E as coisas estão como estão por conta da evolução natural ocorrida em milhões de anos. Entretanto, irmãos, se nós adotarmos a visão bíblica ou a visão espiritualista, a cosmovisão espiritualista, nós vamos compreender o mundo de maneira diferente. No Comentário Bíblico Adventista, no volume 9, na página 761, há o conceito da cosmovisão bíblica. Lá, em primeiro lugar, assume-se o seguinte: existe um Deus, há um Deus e um único Deus, todo-poderoso. E esse Deus está acima da criação. Ele não é semelhante à criação, mas ele está acima da criação. Mais ainda, a cosmovisão bíblica mostra que esse Deus se envolve na história. Ele não está alheio aos acontecimentos da história, ele participa da história, ele administra a história. Mas ainda, irmãos, essa cosmovisão nos mostra que há um grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Esse conflito cósmico se iniciou no céu, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo. E esse conflito se estendeu aqui para a terra, quando os nossos primeiros pais escolheram atender a Satanás, escolheram ouvir a Satanás, deixando de lado os conselhos de Deus. Mais ainda, irmãos, essa visão, essa cosmovisão do mundo, apresenta o plano da redenção do Senhor Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus Cristo, nós podemos estar livres das penas do pecado, ou livres da morte eterna, porque Deus tomou a providência para que nós pudéssemos ser salvos. Com essas duas visões, irmãos, a gente pode analisar qualquer fenômeno da vida, qualquer fenômeno da Terra. Por exemplo, o arco-íris. Quando nós olhamos o arco-íris com uma visão materialista, o que vemos? Ora, o arco-íris é um fenômeno físico de refração da luz solar nas gotículas, nas nuvens, e elas formam então o aspecto solar. Se decompõem em comprimentos de ondas diferentes que determinam as cores do arco-íris. Essa é a visão materialista do arco-íris. Mas se nós formos, através da cosmovisão bíblica, ver o que é o arco-íris, ele não é somente isso. Na verdade, ele é tudo isso mesmo. O que ocorre no arco-íris é esse evento físico, óptico. Mas agora, na cosmovisão bíblica, ele tem um propósito. Não é simplesmente o fenômeno físico, mas ele tem um propósito moral, um propósito ético, um propósito de salvação. Veja lá, uma mensagem. Livro de Gênesis, capítulo 9, versos 11 a 13. Estabeleço convosco a minha aliança. Não mais será destruído tudo que tem vida pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, por geração a geração. O meu arco tenho posto nas nuvens, e esse será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Uma aliança com todos, uma aliança com todo ser vivente. O arco-íris tem o propósito de mostrar aos homens e mulheres e aos animais, à criação, que nunca mais vai haver uma destruição por conta de um dilúvio universal. Veja, um fenômeno físico, mas com um propósito de fazer uma aliança de salvação com o ser humano. A cosmovisão, irmãos, nos mostra o que acontece nesse mundo. Ela é um filtro que serve para avaliarmos o que acontece nesse mundo, a realidade desse mundo, e que dura a realidade. Mortes, doenças, desastres, fome, mais ainda guerras. Essa é a realidade do mundo.
E como que nós, na cosmovisão bíblica, podemos entender esta triste realidade? Vamos ver livro de Efésios, capítulo 6, verso 12. Efésios 6, 12. Pois não temos que lidar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos? Existe um conflito cósmico, é esse conflito cósmico entre o bem e o mal que produz essa triste realidade que nós vivemos. E nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra esses espíritos maus, contra as potestades do mal, contra o mal. Nós estamos nesse conflito. Mas ainda, irmãos, o que vemos mais? Vamos ver o texto de Romanos. Romanos capítulo 5, verso 8. Lá diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estamos num conflito cósmico, mas tem um plano de redenção, e esse plano de redenção é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, irmãos, vamos ler outro texto, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Apesar desse mundo mau, apesar desse grande conflito, o Senhor faz com que as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Para nós, irmãos, para os crentes, o Senhor faz que as coisas concorram para o bem. E para concluir, irmãos, então, texto de Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado o santo, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Sabe o que a cosmovisão bíblica apresenta para cada um de nós, irmãos? Todo esse mundo complicado, esse mundo tenebroso, mas ela apresenta, acima de tudo, a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu quando nós somos ainda pecadores. O Senhor Jesus vai ressuscitar os seus filhos na primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. Sobre eles não vai haver mais pranto, não vai haver dor, não vai haver morte. Essa é a cosmovisão bíblica. Essa é a grande diferença entre a cosmovisão bíblica e a cosmovisão não bíblica, materialista. Temos um Deus que nos ama, temos um Deus que nos cria, nos mantém e nos salva para a vida eterna.